O ato de crueldade praticado na última semana por um tutor que deixou seus cães atacarem e matarem um gato foi destaque na sessão desta segunda-feira na Câmara de Vereadores. A parlamentar Luísa Boyer cobrou a necessidade de maior atenção e conscientização sobre a causa animal e a fiscalização sobre o uso de focinheiras. Na semana passada, todos nós acompanhamos o caso do Francisco José, que é um professor aposentado, por meio de uma imagem de câmera de segurança em um domicílio no módulo 5, na rua Sinop, foi colocado em flagrante, foi percebido, então, pelos policiais o ato infrator, criminoso, então, do servidor, o professor Francisco José, que se encontra encostado pelo INSS, inclusive são relatos dentro do Poder Judiciário. Foi um caso, senhor presidente, de repercussão, porque nós percebemos a atitude, então, desse homem que estava acompanhado com 4 cães de grande porte. E aí, dentro desse cenário, vem várias questões em pauta, né? Nós percebemos aí que ele não conteve os seus cães, mesmo estando na coleira, dá a entender que, de fato, ele permitiu que aquilo acontecesse. Nós não sabemos a intenção, mas, por meio do depoimento à polícia, a gente tem alguns relatos que nos chamam a atenção e precisam ser levados em conta. Eu quero aqui cumprimentar a Polícia Civil, que, no mesmo dia, colocou os investigadores na rua para que colocasse, então, a voz de prisão, né? Deram voz de prisão ao Francisco José, conseguiram encontrá-lo e ele foi detido. E a cidade inteira acompanhou isso acontecer. Eu queria destacar esse primeiro ponto, porque, mesmo sendo um crime ambiental, mesmo sendo uma causa animal, isso diz muito sobre a segurança pública. Porque, muitas vezes, quando a gente não vê uma voz de prisão sendo colocada em pouco tempo, quando a gente vê, às vezes, a morosidade, né, até desses casos, do juiz deliberar alguma ação, qual vai ser o desfecho de todo o processo, enfim, quais serão os trâmites, a gente sempre pensa que vai ser moroso, que vai demorar. E, de fato, muitas coisas demoram a ser concluídas. Então, esse primeiro ato, por meio do investigador, queria até mencionar aqui, Ronaldo Binotti, que estava de plantão e expediu essa voz de prisão, foi muito importante para nós também sentirmos o poder da polícia de fato ativo. O senhor Francisco José foi solto, o que nos dá uma sensação de impunidade. E eu devo concordar com isso, porque vendo as imagens, vendo tudo acontecendo, eu, de fato, esperava que as penas fossem mais duras. Mas não está na minha mão esse poder de análise. Eu acredito na competência, sim, do Poder Judiciário de avaliar esses casos. E, observando um pouquinho do processo, o Francisco José, ele relata aí o seu caso psiquiátrico, os R$3.000 que ele ganha de INSS, por conta de uma cirurgia que fez na cabeça, que é o que está realmente nos relatos. Então, cabe então ao juiz decidir sobre isso. Mas eu quero deixar aqui alguns alertas para a população juinense. Depois que isso tudo aconteceu, algumas pessoas chegaram a mim dizendo que o mesmo que foi detido e depois solto, mas teve uma pena, ele andava com frequência no bairro Módulo 5, na Lagoa da Garça, e eles já percebiam essas atitudes. E isso comove a população e faz com que a população também reporte a nós, representantes, os problemas da sociedade. Hoje mesmo eu recebi a foto de uma moça que pratica atletismo com frequência aqui na cidade, de cães de grande porte, soltos ou sem focinheira, que é o caso que eu vou chegar aqui agora, na Lagoa da Garça. Nós sabemos que não é uma questão simples, né? Mas precisa ser levado em consideração diante da repercussão nacional e diante do fato que realmente choca. Teve um protetor das causas animais no Rio Grande do Sul que mencionou a Câmara Municipal de Juína, mencionou o caso citado, que já tinha mais de 300.000 visualizações, e eles acompanharam tudo o que aconteceu no nosso município. Então, cabe a nós também reportarmos o que deve ser feito e o que a gente pode fazer para melhorar esse cenário. Primeiro de tudo, a causa animal precisa de mais atenção. A causa animal precisa de conscientização também. E
Segundo, nós temos uma lei municipal com relação ao uso de focinheiras. Infelizmente, até conversando com o vereador Carlito, nós não temos uma pena, né, para o não uso da focinheira, mas ela é prevista no município de Juína. E aí fica um pouco conflitante, porque existe a lei estadual que coloca como facultativo esse uso da focinheira. É claro que o problema não foi só esse, mas eu queria usar esse momento oportuno para trazer o que nós temos de leis que respaldam esse caso que aconteceu e serve de aprendizado para todos nós. Todos nós podemos passar por isso, muitos de vocês têm pet, muitos de nós acompanhamos para os próprios cães de rua. Então, a gente precisa ter conhecimento da legislação municipal, estadual e federal. E por meio da deputada estadual Janaína Riva, que também reportou o caso, ela mencionou uma lei municipal que ela colocou de autoria dela, prevendo, inclusive, que se isso acontecer com servidores públicos, esse servidor ele pode perder, inclusive, o seu cargo por meio de um processo administrativo. Então, vale de lição que a causa animal realmente precisa de atenção. Foi um caso que chocou a todos nós de Juína e nós estamos aqui para reportar esse problema.